Olá, eu sou Fernanda Grossi, sou médica ginecologista e a gente vai conversar um pouquinho sobre radiofrequência na ginecologia regenerativa. O Brasil é o país que mais faz intervenções no campo estético, do ponto de vista da genitália. As mulheres têm muitas insatisfações em relação à aparência da sua vulva, em relação ao que ela pode ser normal ou anormal. Então, as indicações para essas intervenções muitas vezes estão relacionadas a questões estéticas, mas também funcionais e também questões emocionais. Vou falar um pouco então sobre radiofrequência. A radiofrequência está dentro das terapias baseadas em energia. Essas terapias, elas têm, por um efeito térmico, promovem uma neocolagênese, neoangiogênese, aumento de fibroblastos, aumento da espessura do epitélio. Observem que na imagem da esquerda nós temos uma mucosa atrófica antes de qualquer tratamento baseado em energia. Na coluna, foto do meio, a mucosa 2 meses após ser submetida a um tratamento de laser, que é uma das terapias baseadas em energia. E na última foto, a mucosa como fica na idade fértil. Observem que a foto do meio e a última foto são muito semelhantes, ou seja, as terapias baseadas em energia, elas alcançam um efeito sobre o epitélio muito semelhante ao epitélio que a mulher tem em idade fértil. Essa é uma imagem para mostrar um epitélio vaginal de uma paciente com um pouco de atrofia, submetida à radioterapia. E na imagem da direita, houve um descolamento do epitélio, mas a gente pode observar que a camada basal fica muito mais evidente, muito mais celular. Então, existe sim uma melhora histológica do ponto de vista clínico. Então, as terapias baseadas em energia, nós temos 5 terapias básicas que são utilizadas. O laser de CO2, que é uma energia luminosa, ablativa, ela faz um pequeno furinho na mucosa vaginal, de mais ou menos 1 milímetro, chegando até 3. Na vulva tem necessidade de anestésico, porque por ser microablativa, tem um pouco de efeito hemostático. E a mais conhecida, o aparelho mais conhecido, o Mona Lisa Touch, os protocolos de utilização são 3 a 4 sessões. O outro laser utilizado é o Erbium YAG, que também é uma energia luminosa, porém não ablativa, então não causa nenhum furo sobre a superfície que ele é aplicado. Ele tem uma profundidade um pouco maior, ele tem mais afinidade pela água, então essa vagina tem que muitas vezes ser molhada para que o laser funcione melhor. Ele é indolor e o protocolo de aplicação também é de 2 a 3 sessões, porque se segue o mesmo intervalo para praticamente todas as energias, com exceção do ultrassom. Na radiofrequência ablativa, a gente tem ondas eletromagnéticas com 1 milímetro de penetração, com furinhos na mucosa. Então, existe uma ablação, existe uma perfuração do revestimento. São 3 a 4 sessões também. A radiofrequência não ablativa, semelhante ao Erbium Laser, ela não causa nenhum tipo de ablação. A onda penetra pelo calor, pela superfície, sem causar nenhum tipo de furinho na mucosa. Alcança uma profundidade de 3 milímetros, também 3 a 4 sessões, que é o nosso SpectraMedic. E a última terapia que a gente fala é o ultrassom microfocado. O ultrassom, ele tem o grande diferencial dele, que são ondas mecânicas, ele também vai promover uma elevação da temperatura, então todas vão atuar por um mecanismo de calor do epitélio, da superfície. Essa também tem um efeito coagulativo, uma superfície, um alcance de calor entre 4 milímetros, não causa nenhum tipo de dor, porém é uma terapia ainda com um custo bastante elevado. Ela é uma terapia única, então se faz uma aplicação anual, tem uma boa ação sobre a musculatura também. Bom, uma coisa importante quando a gente fala nessas terapias baseadas em energia é que elas devem ser aplicadas por um ginecologista que seja habilitado. Os equipamentos todos devem estar aprovados e regulamentados. A técnica tem que ter um padrão, então são protocolos de aplicação. Os efeitos colaterais dessas tecnologias são mínimos, algumas causam um pouco de ardência.
não se deve usar o termo rejuvenescimento para essa área. A gente sempre tem que pensar em regeneração e funcionalidade, não com o intuito de rejuvenescimento íntimo. É um tratamento funcional da atrofia, né? A gente, como mais uma vez, evitar esse uso de cosmético ou estético. E claro, como são tecnologias novas, muitos estudos têm que ainda acontecer. Então, o FDA e a Febrasgo emitiram um parecer em 2018 que reforçavam essas recomendações. Na literatura, quando a gente fala em radiofrequência, são poucos os estudos, a maioria dos estudos fala em atrofia, poucos estudos com avaliação histológica, poucos estudos mostrando realmente o benefício histológico do tratamento. A grande parte dos estudos são feitos sobre o laser, porque foi a primeira tecnologia a ser aplicada na região genital. Então, quase todos os estudos envolvem o uso do laser. A maioria deles também fala em qualidade de vida, porque pensando em que se a gente tem pacientes com atrofia, com síndrome genitururinária, com muitos desconfortos, então o que vai impactar basicamente desse tratamento é na melhora da qualidade de vida. Então, quais são as indicações para o uso da radiofrequência? Principalmente a síndrome geniturinária. Então, quando a gente fala em ginecologia regenerativa, a gente também está falando em funcionalidade. A síndrome geniturinária pode acontecer por consequência da menopausa, por consequência de tratamentos oncológicos na vagina da mulher, pela contraindicação de uso de terapias hormonais. Então, essas pacientes se beneficiam muito com o uso da radiofrequência. Então, o que compõe a síndrome geniturinária? O ressecamento, os sintomas urinários, né? Disúria, polaciúria, sintomas semelhantes a infecções urinárias e até mesmo infecções urinárias de repetição. Dispareunia, diminuição da lubrificação vaginal, as mucosas ficam mais pálidas e a parede vaginal perde a sua rugosidade. Claro que não tem como a gente não falar, como eu falei no início, o Brasil, as brasileiras têm uma insatisfação estética com a sua vulva, então ela também pode ser utilizada para essas inadequações, como flacidez vulvar, nos casos de hipertrofia de pequenos lábios. Então, a radiofrequência não ablativa funciona através de uma onda eletromagnética de 650 kHz que vai gerar calor. Esse calor vai promover uma vasodilatação e uma oxigenação tecidual. Isso também vai promover uma contração do colágeno, formando novas fibras de colágeno. Então, o protocolo de utilização da radiofrequência não ablativa são 3 sessões, com intervalo de 30 dias. A gente tem que pensar nesse intervalo pela síntese do colágeno, que leva em torno de 20 dias. Não tem nenhuma necessidade de anestésico, tanto na vulva quanto na vagina, é um tratamento indolor. A paciente sente um aquecimento, né, da região. Quando a aplicação é feita intravaginal, a temperatura alcançada é 45 graus e o aparelho vem montado e o seu protocolo de utilização já vem pronto, então ele é muito seguro, ele tem um termostato que vai nos avisar quando atinge a temperatura e vai autorregular essa temperatura para que ela não ultrapasse os 45 graus. Na vulva, a temperatura limite é 41 graus, mas ambos os locais de aplicação não causam dor. Não pode ser aplicado nos casos de herpes genital ativo. Então, isso é uma coisa bem importante para a gente, nas pacientes que têm... Ser portadora de herpes não é uma contraindicação, mas o herpes em atividade é uma contraindicação. O protocolo deve ser repetido em cerca de 1 ano. Algumas pacientes, dependendo do seu quadro clínico, vão necessitar uma repetição talvez um pouco antecipada, cerca de 8 meses, 10 meses, mas em geral, em 1 ano, a gente consegue manter os benefícios do tratamento. Outra radiofrequência disponível também é a microablativa. Ela também funciona através do calor, através da onda eletromagnética, porém esse calor penetra através de microperfurações de mais ou menos 1 milímetro. O protocolo de utilização é o mesmo, são intervalos de 30 dias de 3 sessões. No entanto, esse é um tratamento que necessita de anestésico local para aplicação na vulva. Pelo aumento da sensibilidade da vulva, talvez a paciente não tolere esses microfurinhos que o tratamento causa. Então, observem através do vídeo que o aparelho vai fazendo os microfuros e dissipando o calor dentro da camada mais superficial do epitélio.
o aspecto microscópico dessa aplicação a gente pode observar na foto da direita, e na esquerda esta é a ponteira. Ela é uma ponteira que tem parece uma escovinha, e essas microagulhas vão penetrando na mucosa. Quais são as contraindicações para a radiofrequência? Pacientes portadoras de próteses metálicas, marca-passos, utilizando roupas sintéticas ou metalizadas, ou que tem algum botão encostando, ou alguma parte de metal encostando na pele, então isso pode ser retirado. Pacientes com grampos de megahair, eventualmente a corrente pode escapar através dos grampos. Infecções sexualmente transmissíveis em atividade, gestação e cirurgia vaginal recente. São alguns casos que eu quero mostrar para vocês. Então essa é uma paciente portadora de líquen escleroso vulvar. Ela iniciou as aplicações em agosto de 2019, uma paciente de 62 anos, um líquen há mais de 20 anos, usuária crônica de corticoide, com muita sintomatologia. Então a gente iniciou o tratamento dela em agosto, seguindo o protocolo de 3 sessões, né? Ela teve uma falha no tratamento entre setembro e dezembro, ela não conseguiu fazer, mas observem que mesmo assim, em dezembro ela já tinha um benefício. Na segunda foto a gente pode observar que a abertura do introito vaginal era maior. Por quê? Porque o grande lábio ele estava muito retraído, a fibrose do líquen retraiu esse grande lábio, então ela tinha um introito um pouco mais aberto. A gente já observa em dezembro, quando ela retornou para a terceira aplicação, que já não tinha esse aspecto, que o grande lábio já estava mais fechado. Observem que assim, a gente nota uma redução da área de hipocromia, a gente nota uma redução da queratose. Então, essa paciente clinicamente também apresentou muita melhora. Entre a primeira e a segunda, ela já reduziu em 90% o uso de cremes. Então, isso para ela foi um ganho muito grande. E eu deixei para a última foto, quando ela finalizou o resgate do ano de 2020, em outubro. É uma melhora muito grande do ponto de vista estético, do ponto de vista funcional, maior ainda. Uma paciente que se beneficiou muito com o tratamento, usa creme eventualmente, mesmo nesse ano que ela ficou sem tratamento, ela usou creme eventualmente. Então, em outubro de 2020, foi a terceira sessão dela em 2020. Essa é uma paciente de 42 anos, ela iniciou a aplicação de radiofrequência por queixa de infecção urinária de repetição. Nós fizemos o protocolo. Ela começou em junho. Quando ela veio em julho, ela tinha tido uma melhora bem importante dos sintomas, e aí ela pediu para fazer a radiofrequência por uma queixa estética. Ela se queixava da flacidez dos grandes lábios. A gente fez as 3 sessões. Observem em setembro a diferença da vulva entre julho e setembro, com a melhora clínica também. Os sintomas urinários desapareceram. Essa é uma paciente que persiste fazendo, ela fez em 2020 e ela está fazendo agora em 2020, agora ela está retornando para recomeçar o seu tratamento. Essa é uma paciente de 27 anos, veio procurar ajuda por uma dificuldade de penetração, ela fazia fissuras de repetição, um introito muito rígido, muito difícil, tinha muita dificuldade, muita dor desde o início da vida sexual. Então a gente iniciou o tratamento em outubro. Ela, por conta do Covid, ela não fez em novembro e não fez em dezembro. Então, quando ela veio em janeiro, a gente já tinha 60 dias mais de 60 dias da aplicação, e ela estava fazendo fissura ainda, mas observem o introito, ela já estava conseguindo ter atividade sexual com menos desconforto. Mesmo assim, ela já tinha algum benefício. A gente aplicou a radiofrequência e na última foto, uma melhora bem importante da rigidez do introito vaginal. Ela diminuiu as fissuras, uma paciente que esse ano ela terminou em fevereiro e está bem, não teve nenhum outro sintoma clínico, satisfeita com o tratamento também. Este é o meu trabalho de doutorado, né? Então, quando eu falei lá dos estudos, a gente fala que poucos estudos tratam do aspecto histológico da melhora da radiofrequência. O meu trabalho é sobre as pacientes submetidas à radioterapia por câncer de colo uterino. São pacientes, na maioria, jovens, né, que são acometidas pelo câncer de colo.
e elas depois têm muita dificuldade sexual. Então, o meu trabalho foi aprovado no Comitê de Ética, ele está registrado na REBEC, que é onde a gente faz os ensaios clínicos, onde a gente registra os nossos protocolos, e ele utiliza uma biópsia comparativa pré e pós-tratamento. Então, o que a gente tem visto, além da biópsia mostrar que existe uma melhora histológica, do ponto de vista funcional, a gente também observa melhora. Eu utilizo dilatadores para verificar o diâmetro vaginal, para verificar se essa paciente melhorou a sua elasticidade vaginal, e a melhora é muito importante. A progressão dos dilatadores é bem importante. E a retomada da vida sexual dessas pacientes é muito significativa. Elas vêm muito felizes no final do tratamento. Então, ele está em andamento. A previsão de término do meu estudo é para o ano que vem, por conta da pandemia. Mas o estudo corrobora aquilo que eu tenho observado no uso prático da radiofrequência, que sim, existe bastante melhora, existe uma melhora comprovada histologicamente, existe uma melhora comprovada pela satisfação das pacientes. Então, isso era o que eu queria conversar com vocês, sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas. Obrigada!